Fala galera do sexto ano, professor Rafael Castro falando, hoje trazendo o tema Grécia Antiga. Hoje vamos falar mais especificamente sobre a questão da economia e da política. Mas para a gente entrar nesse tema, é muito importante que nós consigamos perceber, antes de mais nada, onde está a Grécia. A Grécia, tanto hoje como, claro, na Idade Antiga, ela estava localizada ao sul da Europa, numa área chamada Península Balcânica. E aqui nós temos as condições geográficas. Veja bem, nós temos um relevo bastante acidentado, muitas montanhas, e essas muitas montanhas elas acabavam ocasionando uma certa dificuldade para os gregos conseguirem se locomover no território. E nós temos aqui ao lado um litoral bastante recortado. Esse litoral é o litoral do Mar Egeu. Esse litoral bastante recortado vai acabar, de uma certa forma, facilitando para a prática da navegação, que vai ser algo extremamente importante para a sociedade grega antiga. Quando nós olhamos para a Grécia Antiga, é muito importante também, nós conseguimos enxergar a divisão da história grega. Nós temos aqui o primeiro período, que é o chamado período pré-homérico. Nesse período nós vamos ter a formação do povo grego. É nesse momento que vão estar chegando povos que nós chamamos de aqueus, eólios, jônios e dórios. Esses povos eles vão se misturar nessa região chamada Península Balcânica, que é onde fica a Grécia, e vão dar origem a isso que nós chamamos de povo grego. Durante o chamado período homérico, nós vamos ver a formação de um tipo de sociedade chamada sociedade ou ordem gentílica. Vamos analisar direitinho isso em uma próxima oportunidade. O período arcaico é o terceiro período da história grega, período em que nós vamos observar a formação daquilo que nós chamamos de polis, a formação da cidade-estado. Já no outro período, que é o período clássico, nós temos o apogeu, o grande momento dessa polis, o momento de maior desenvolvimento. E o período helenístico, que é o último período da história da Grécia Antiga, que é justamente o momento em que essa polis, essa cidade-estado ou essas cidades-estados, elas vão entrar em declínio, em decadência. Quando nós estudamos a Grécia, é importante nós darmos uma observada com muita atenção na parte da economia. Como é que está organizada essa economia grega? Como estão organizadas as economias gregas? Lá para frente nós vamos entender o porquê que eu estou falando de as economias. Nós temos aqui essa economia sendo influenciada fortemente pela prática da agricultura. Então, uma forte dependência do cultivo de oliveiras, trigo e vinhedos. Intensa atividade comercial do que? Justamente desses produtos. A Grécia Antiga dependia muito da questão agrícola. Havia uma preocupação muito grande com a questão agrícola na Grécia, justamente porque nós temos um território que não é tão propício para a agricultura. Então, muito daquilo que os gregos vão precisar para estar se alimentando, eles vão também estar conseguindo onde? Lá fora, através das relações comerciais. E eles comercializavam muito o quê? Perfume, vinho, azeite, nessas chamadas ânforas, que é esse vaso que você está vendo aí na imagem. E olha o que é interessante, os gregos eles gostavam de pintar alguns temas do seu dia a dia nesses vasos, como nós temos aí nessa ânfora, uma pintura de um guerreiro grego. Nunca te esquece que a guerra é algo muito importante dentro da sociedade grega. Quando nós olhamos para a questão política na Grécia Antiga, é muito importante nós termos em mente que hoje a Grécia é um Estado nacional formado, é um país formado, um país unificado. A Grécia, na Antiguidade, não vivia essa situação. A Grécia ela era formada lá na Idade Antiga por várias cidades-estados. Eram cidades autônomas, que nós chamamos de polis. Essas cidades autônomas, elas tinham como grande característica justamente isso, cada uma com a sua própria organização social,
religiosa, política e econômica. No próximo vídeo nós vamos falar um pouco sobre a formação dessas cidades-estados, especificamente das duas principais, Atenas e Esparta. Um grande abraço a todos e todas, até o próximo vídeo.